Antes e depois da eleição do Lula, muito se falava e muito se fala ainda na possibilidade do Brasil virar uma Venezuela. Por que será que isso é tão falado? O que será que aconteceu lá naquele país para que ele seja tão temido? Será que agora que o Lula está na presidência, o Brasil tem chances de virar uma Venezuela, então? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Brasil, a próxima Venezuela? Um país abençoado, com as maiores reservas de petróleo do mundo. Uma população que tinha um poder de compra 3 vezes maior que a população brasileira. Essa era a Venezuela Saudita, lá nos anos 70. Mas o que aconteceu então para que um país que parecia ser tão rico, tão próspero, chegasse na crise em que está? A população tinha um poder de compra muito alto e isso despertou um movimento consumista no país. Só que, ao longo do tempo, o tempo ia passando e o que parecia ser uma economia estável, uma economia forte, foi se mostrando, na verdade, uma economia como uma casa de papelão. Uma crescente inflação e instabilidade econômica do país ia causando uma crise interna e um sentimento de revolta por parte da população com o governo de Carlos Andrés Pérez. No final dos anos 90, eclodiu um movimento na Venezuela chamado, ou conhecido como Caracazo, um movimento que foi um símbolo desse descontentamento da população com aquele governo. E nesse momento, o nome ia ganhando bastante influência. O nome que fazia parte do chamado MBR-200, um movimento de esquerda que queria tomar o poder do país. Poder na Venezuela. Esse nome era Hugo Chávez. Hugo liderou um golpe de Estado em 92, mas que fracassou e acabou resultando na sua prisão. Anos depois ele foi solto e lá em 1998 ele quis voltar para a política e acabou sendo eleito presidente do país. Chávez adotou um governo de economia planificada, ou seja, um planejamento centralizado nas mãos do Estado, como a gente pode chamar de socialismo. Assim como em todos os governos que adotam esse regime no início, as medidas pareciam ser benéficas. Chávez adotou medidas de distribuição de renda para a população e estatizou em massa, massivamente, diversas empresas e setores da economia. Tudo isso fez com que o PIB crescesse, o PIB per capita crescesse, a pobreza diminuísse, mas aí o resto... A Venezuela se tornou um país altamente dependente do petróleo. Como eles tinham as maiores reservas de petróleo do mundo, isso fez com que o governo investisse pesadamente no setor petrolífero, deixando todos os outros setores verdadeiramente desabastecidos. Olha só, chegou um momento na Venezuela, nos anos 2000, que 95% do PIB do país era só petróleo. Mas é aquela coisa, como nós falamos no vídeo sobre diversificação, nunca coloque os ovos na mesma cesta. No primeiro momento, o país se beneficiou bastante. Eles exportavam muito petróleo e na época, o barril de petróleo, o preço do barril estava em alta. Mas pensa comigo, se os investimentos de um país vão todos para um só setor, isso significa que precisa também de mão de obra para suprir toda essa demanda agora que o setor está sendo mais desenvolvido. Só que mão de obra não se cria assim do dia para a noite. A mão de obra, então, no caso, ela saía de outros setores e ia para o setor petrolífero, o que fazia com que as outras empresas de outros setores tivessem menos pessoas trabalhando, tivessem menos mão de obra. E se agora, nesses outros setores, a mão de obra é menor, a produção cai. E isso dá início a um processo inflacionário por causa da escassez de produtos, porque agora se a produção diminui, só que a procura pelos produtos, por esses serviços é a mesma, tem uma certa disparidade aí, é a lei da oferta e da demanda, ou seja, os preços vão subir. Resultado, prateleiras vazias. E o governo até tentou contornar isso com um tabelamento de preços, mas medida essa que também em todos os lugares que já tentaram implementar essa medida, inclusive aqui no Brasil, na época da hiperinflação, a medida não deu certo. E pior, além de não dar certo, ela só agravou a crise que já está. E para piorar ainda mais a situação, Chávez havia falecido e Nicolás Maduro assumiu a presidência. Só que essa não é a parte ruim. A parte ruim vem agora. Em 2014, houve uma certa crise no petróleo e o preço do barril de petróleo despencou lá de mais de $100 para cerca de $48. E a Venezuela era quase que 100% totalmente do petróleo, das exportações, a receita que vinha com essas exportações. E agora, se o preço caiu mais da metade,
a receita também vai cair mais da metade. Então a Venezuela agora tinha menos receita e, como ela só tinha investido no setor petrolífero e os outros setores estavam quase que totalmente desabastecidos, a Venezuela importava muitos produtos desses outros setores. Só que como a receita tinha caído, a Venezuela não tinha mais tanto poder para importar produtos, o que causou uma queda na importação. E esse processo de escassez de produtos ia aumentando cada vez mais, até que chegou um ponto que a inflação, que já estava alta, ia explodindo, até chegar ao ponto da hiperinflação. Hoje no país vale muito mais a pena literalmente você limpar a bunda com dinheiro do que comprar papel higiênico de tão alta que é a inflação. Hoje, um salário mínimo na Venezuela custa um pouco mais de $2. A população não tinha acesso a produtos básicos devido à sua escassez e a propriedade, olha só, a propriedade privada tinha sido expropriada do governo de Maduro. O país hoje se encontra entre os mais corruptos e violentos do mundo. População, 94,5% da pobreza e 76,6% da pobreza extrema. Mais de 6 milhões de venezuelanos já fugiram do país tentando buscar uma vida nova em outros países, em outros lugares. E só aqui no Brasil, nos últimos anos, nós já recebemos mais de 300 mil venezuelanos. É pouco ou quer mais? Um governo totalmente populista, irresponsável e autoritário. E mesmo com todas as medidas que os governantes impuseram, que eles tomaram, eles culpam o imperialismo, o capitalismo, pela desgraça do país. É verdade que, por exemplo, os Estados Unidos, nos últimos anos, impuseram sanções, colocaram sanções para tentar meio que boicotar o governo autoritário lá no país, do governo de Nicolás Maduro. Só que isso, perto das medidas que tanto Hugo Chávez quanto Maduro tomaram, isso é algo quase que insignificante. É só você ser um pouco inteligente para entender isso. Mas e o Brasil? A gente tem chance, então, de virar uma Venezuela? Na minha opinião, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para a gente continuar produzindo esses conteúdos com toda essa qualidade e com tanta informação para você. Isso vai ajudar muito a mim, a Jovens Ascendentes, a você e a muitas outras pessoas. Agora falando sério, eu não acredito que seja algo impossível de acontecer. Eu não coloco minha mão no fogo para dizer isso nunca vai acontecer no país, porque tanto o Brasil como qualquer outro país, se adotar aquelas medidas, vai estar suscetível a isso acontecer. Mas pelo menos aqui no Brasil, olhando agora, nesses próximos anos, eu não vejo isso acontecendo. Eu sei que o Lula é um presidente de esquerda, que apoia regimes como o da Venezuela, apoia Nicolás Maduro e também outras ditaduras mundo afora, mas para isso acontecer no Brasil, muita coisa teria que rolar por aqui. Para o Brasil chegar nessa situação, a gente vai ter que se perder muito. Eu enxergo que na Venezuela foram anos de construção para que o país chegasse na crise em que está. Foram muitas medidas que foram tomadas. E aqui no Brasil, a gente tem uma infraestrutura muito melhor que a da Venezuela. Nós temos empresas centenárias por aqui. E eu não vejo o país literalmente virando de ponta cabeça assim. A gente aqui já enfrentou uma porção de coisas, já enfrentamos ditadura, hiperinflação, pandemia, vários anos de governo do PT, governo Bolsonaro, FHC, Fernando Collor, tanta coisa, e a gente está de pé. E tem uma coisa que precisa ser dita. Talvez você apoie Lula, Bolsonaro, enfim, não sei qual é a sua ideologia. Eu não defendo político nenhum, eu defendo ideias, não políticos. Mas faz muito tempo, ou melhor, não sei nem se faz muito tempo, eu não me lembro da gente ter tido aqui no país um governante que realmente fosse tão bom assim. Seja Lula, seja Dilma, seja Bolsonaro, Michel Temer, Fernando Collor, FHC, Fernando Henrique Cardoso. Foram governos que, embora pudessem ter seus acertos, é claro que tiveram, não foram de todo ruins, mas não foram governos espetaculares. E agora com Lula, eu acredito que não vai ser diferente. É claro que, como eu já disse, eu não coloco minha mão no fogo para dizer que isso nunca vai acontecer, que é algo impossível. Não, eu não digo isso. Mas o que eu digo é que, para isso acontecer, teriam que ser anos de construção, muita coisa teria que mudar no país. O Brasil, como eu disse, teria que se perder demais e várias medidas terríveis econômicas teriam que ser tomadas por aqui. E eu não vejo isso acontecendo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que o Brasil pode virar uma Venezuela? Qual que é a sua opinião? Me fala aqui nos comentários. Se você curtiu o conteúdo, mais uma vez, curta aqui o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu sou o João Jardim, essa é a Jovem Ascendentes e vá! Valeu.